Olá, mulheres! Estamos aqui no Riqueza em Voz Alta. Alta, Fala, alta, Thaís, alta. trazendo um tema hoje. Eu me chamo Hélida, Eu sou estou a aqui com a Thaís. minha parceira Thaís e hoje a gente quer falar sobre um bafafá, que é a vergonha do dinheiro. Dá para acreditar, Thaís? Dá. Você tem vergonha do dinheiro, Hélida? Ou já teve vergonha do dinheiro? Dá, Thaís, dá. Te digo que é um calcanhar de Aquiles que eu ainda trabalho, tá, Thaís? Ainda trabalho. Eu venho de um sistema onde dinheiro é vergonha, ser pobre é vergonha, mas ser rico também era vergonhoso. Eu ouvia as pessoas dizendo para mim: Fulano fez alguma coisa, olha como ele tá bem de vida agora. Por exemplo, trabalhou, foi honesto, pagou conta, foi visionário, se dedicou mais que os outros. Isso Não. não permeava os assuntos na sua casa. Não, primeiro que a riqueza era masculina, né? Hum, Começa por aí a crença limitante, que a riqueza era masculina. E quando se tratava de riqueza, a pessoa que era rica era metida. Ah, fulano agora ganha bem, não fala mais com a gente. Era assim, gente. Então, sim, Thaís, eu tive muita vergonha do dinheiro e ainda me pego de vez em quando com algumas vergonhas em alguns pontos, que mais para frente eu conto para você. Você sabia que a vergonha do dinheiro, ela muitas vezes não é vergonha? Ela é, Como assim? como assim? Ela é vista como desorganização. Então, se eu sou desorganizada, aí eu não tenho patrimônio, eu não gerei dinheiro só porque eu sou desorganizada. É uma desculpa. Eu não gero dinheiro porque eu sou muito irritada, eu sou muito ativa, então eu não planejo muito. E daí você traz uma vergonha. Então, eu não chego no resultado, que é gerar dinheiro e reter o dinheiro. Porque assim, o gerar dinheiro, a maioria dos brasileiros geram. Se você sai de casa, trabalha e recebe, ou você tem um faturamento, ou você tem um salário, você está gerando dinheiro. Mas esse dinheiro ele não fica. E daí ele não fica, por quê? Porque você é desorganizada, porque você não quer ser mal vista, porque você não quer deixar de pertencer ao seu núcleo familiar. Conta pra gente como é essa lealdade sistêmica ao dinheiro que te mantém não, mas que pode manter muitas mulheres na pobreza. E Essa lealdade. pobreza, tá? Deixa eu trazer um dado. No Brasil, nós somos em mais de 10 milhões de empreendedoras. Dentro desses 10 milhões, 52% são mães solo, cuidam da casa e dos filhos sozinho. Essa mulher, ela não tem um padrão de referência de enriquecimento, porque desses 5 milhões, a maior parte fazem até 3 mil por mês, sem ser uma CLT, sem ter férias, sem ter 13º. Então, ela nem acredita que ela pode ir a mais. E quando a gente fala dessa questão, Thaís, assim, da mentalidade feminina relativa ao dinheiro e o quanto nós mulheres ainda temos de vergonha do dinheiro, a gente pode associar muitas histórias que a gente vê dentro do nosso sistema. Ou de que ter o dinheiro é vergonhoso, ou de que se eu tenho dinheiro, eu vou ser rejeitada por isso, né? Então, quando a gente olha assim, sistemicamente, às vezes a gente vai olhar que o fio é bem lá atrás, né? Vem de uma história de mulheres que não podiam ser ricas, não podiam controlar o próprio dinheiro, não podiam ter o próprio dinheiro. Porque se elas fizessem isso, elas iam tomar um tamanho maior do que aquele sistema que elas pertenciam. Então, até quero trazer para você aqui que o dinheiro
e a vergonha do dinheiro, né? Ela fala muito mais sobre nós, sobre o nosso emocional, do que propriamente sobre a nossa inteligência, o nosso potencial, a nossa capacidade de fazer dinheiro. Como você disse, todas temos capacidade. A capacidade nasce com a gente. A mulher é um ser criativo, né? De Ele muitas é um facetas. ser gerador, gerador de vida, Gerador, gerador do isso, dinheiro. exatamente. Mas por uma história social em que, como todo mundo sabe, de uma cultura patriarcal, de uma cultura machista, a gente vem de gerações em que o dinheiro entrava em casa pelos homens. Quando o dinheiro passou a entrar pelas mulheres, em muitos casos, Thaís, as mulheres eram expulsas de casa, taxadas como loucas, perdiam os filhos, perdiam o casamento. Isso envergonhava, porque você se tornava alguém diferente da sociedade naquela época. Então, a gente traz a nossa herança genética e psicológica do sistema de vergonha ao dinheiro. Elida, eu assisti ontem à noite a série da Ângela Diniz, um filme, e ela perdeu os três filhos. O ex-marido conseguiu a guarda e ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, muito livre, muito viva. E ela perdeu de ver os filhos. Ela não podia ver os filhos. Isso nós estamos falando em 1970. Então, há muitos e muitos, 1970, acho que é isso. Há muitos e muitos anos, olha, já se passaram 50 anos e nós continuamos convivendo com esse sistema patriarcal onde a mulher não tem direito a ter uma voz, a ter uma voz alta, a ter liberdade financeira. As mulheres têm muito medo dos números. Nós falamos isso no episódio passado. Elas têm medo de olhar um número, tanto quando ele é muito grande, tanto quando ele é muito pequeno. Medo de olhar um extrato, medo de ver seu faturamento. Exatamente, Thaís. E são nos detalhes, né? Muitas vezes, assim, eu não olho para os números, eu não olho para o faturamento, eu não olho para aquilo que muitas vezes vai me proporcionar um ganho maior, né? Porque eu também ouvi muito, isso é feio, menina não faz assim. Tô falando com base na minha própria história. Isso não é coisa de menina. O que que é coisa de menina, né? O que é coisa de menina? Com certeza o dinheiro não tá nessa mentalidade do que é coisa de menina, o que é coisa de menino. Mas é uma hipocrisia, né? Porque o dinheiro, ele permeia todas as áreas da sua vida. Todas. A gente falou um pouquinho hoje, um pouquinho antes de começar, sobre as sociedades. Então, se você tem uma sociedade comercial com fins lucrativos, o homem, você e seu marido, vocês trabalham juntos, os dois geram renda e os dois têm um lucro. Como que é? A, a lucratividade dessa empresa, a mulher gasta com o quê? Com a casa, com os filhos. Quem investe é o homem. Quem compra as coisas mais caras, a construção do patrimônio normalmente é feita pelo gênero masculino e não pelo feminino. A mulher não se sente capaz de gerar o patrimônio, mesmo gerando muito dinheiro. E é como se fosse isso, responsabilidade dele. Só que não é, não deveria ser mais assim, né? Lutamos tanto por ter direitos iguais que a hora que chega a nossa vez de ter o direito igual, a gente ainda tem vergonha de ter o direito igual. Sabe por quê, Thaís? Não. Se eu for maior, se eu for maior, eu faço sombra, eu amedronto. E vou te dizer assim, ó, que em termos de medo, eu acho que as mulheres são bem mais corajosas, tá? Cá para nós. Eu acho as mulheres muito mais corajosas. E eu acho que os homens ainda não se deram conta, né, do tamanho do medo que eles têm de ter uma mulher
na mesma altura, porque dentro da sistêmica, o casal eles têm o mesmo tamanho, né? Só que os homens às vezes querem estar acima porque eles acham que se a mulher estiver na mesma altura que eles, elas vão ser maiores, né? E isso amedronta eles. E a mulher não se deu conta de que ela pode sim ser do mesmo tamanho, né, sem fazer sombra. Então, por medo de não permitir, de não perder o homem ou o amor ali, né, daquele homem, ela se reduz para caber no relacionamento. Então, eu não ganho mais para não fazer sombra e permitir que ele seja maior que eu. Isso é bem complexo, tá? Mas, ó, vamos voltar uma casinha atrás. Eu falei daquele casal que ganha a mesma coisa, que gera o mesmo dinheiro. Por que que o homem faz patrimônio e a mulher não faz? Lembra que eu falei? Ela gasta com os filhos, com a casa, mas ela gasta por emoção. O homem é focado, o homem o homem veio com o drive do resultado. Então ele vai casar, ele vai ter filhos, ele vai comprar carro, ele vai ter casa, ele vai ter dinheiro investido para aposentadoria. Ele sabe aonde ele quer chegar na vida. Para muitas de nós mulheres, nós não fomos ensinadas nem a sonhar. Então, eu não sonho que eu posso ter a minha casa, que eu posso ter o meu carro, que eu não preciso que o meu marido me dê o meu carro, que eu não preciso que a casa seja dele. A nossa casa pode ser nossa, comprada com o nosso dinheiro, mas eu também posso ter outras casas de aluguel. Eu também posso fazer compras inteligentes que não são somente compras emocionais. Eu não preciso gastar tudo em roupa, em salão, tem o meu dinheirinho para comprar a minha blusinha. Eu posso comprar a minha casinha ou a minha casa. Hum. Por que que a gente tem tanto essa dor emocional de querer? Daí eu não estou falando de mulheres que geram pouco dinheiro, eu estou falando de mulheres que geram muito dinheiro e têm uma dor tão grande que dão um jeito de gastar aquele dinheiro. E eu tô falando de coisas banais como roupa, mas eu também posso falar de mulheres que compram casa e perdem casa, que compram carro e batem o carro, né? Qual que é o medo que as mulheres têm de ter essa segurança financeira? Porque deve vir alguma coisa por trás do medo de se prover. Acredito, Thaís, muito assim nesse legado que a mulher traz, né? A mulher é o pilar dos sistemas familiares, né? Sempre a gente ouve falar isso, né? A mulher é o pilar, é o lar, é o acolhimento, é a nutrição do sistema. Se a mulher sair desse posto, talvez os sistemas não existam mais, né? Então a gente cresce ouvindo essa crença, né, de que a mulher precisa ter uma família, casar e ter filhos. E o que que internamente no meu inconsciente eu gero? Um medo de sair desse quadro, um medo de fazer algo diferente disso. Então, por quê? Se eu fizer diferente, eu vou ser diferente do meu sistema. E ser diferente me assusta, me exclui, me gera a sensação de rejeição. Por isso eu faço igual. Igual a quem? A quem eu vi. A minha mãe, a minha avó. Então eu não percebo que eu tenho a oportunidade de fazer mais e eu vou repetindo essa construção por medo de não ser mais amada dentro do meu próprio sistema, o meu berço, né? Então, tudo no pano de fundo de tudo isso, do emocional feminino para se relacionar com dinheiro, é porque a mulher associa tudo, né? Então, eu ter o dinheiro e ser diferente da minha família quer dizer não ser mais amada por eles, quer dizer não pertencer mais a esse sistema. Então, inconscientemente, eu me saboto. Deixa eu fazer uma pergunta. A sua mãe trabalhou fora? Não, Sua mãe não gerou dinheiro nessa vida. não. Você Inclusive, ela morreu primeira, ouvindo isso. você é a primeira geração de mulheres da sua família que trabalham. Sim, sim, dessa Eu sou a família, segunda. sim. A minha mãe trabalhou. Então, Aham. minha mãe já veio, eu já vim.
com uma permissão de ganhar dinheiro, porque a minha mãe ganhava. Você já pensou Uhum. quantas vezes na sua vida você ganhou e perdeu porque você não tinha nenhuma referência de mulher na sua vida que ganhou dinheiro no seu DNA? Você viu isso fora. Eu sei que você trabalhou em multinacionais. Como que era dentro da gerência ali? Eu acredito que dentro de uma multinacional o dinheiro, a remuneração era igual, não tinha essa diferença entre homens e mulheres no mesmo cargo. Não. E a mulher e o homem lidavam com o dinheiro dentro de um corporativo alto, de alto escalão. Inclusive, quando eu casei com uma pessoa da empresa que ganhava menos do que eu, tá? Mas isso foi uma andança, assim, já mais atualizada, depois de eu já entender muita coisa, tá? E isso não foi um problema especificamente para mim. Mas dentro da empresa, assim, eu lembro que na época o homem gerava dinheiro, né, dentro dos lares deles, né? A gente sabia, assim, por exemplo, que os nossos colegas de trabalho eram os provedores da família. As mulheres tinham trabalho, mas quem ganhava mais eram os nossos colegas, porque no multinacional pagava muito bem. Então, eu, dentro da minha casa, era inicialmente a pessoa que ganhava mais, né? A diferença básica, assim, que eu via, né, era que, da mesma forma que eu trabalhava ali o meu tempo de trabalho e eu voltava para casa porque eu precisava cuidar da minha filha, da minha casa e do meu marido, os homens estendiam até 8, 10 horas da noite no trabalho. E dentro do mundo corporativo, eles queriam que as mulheres fossem iguais. Então, a gente tinha menos oportunidade de crescimento, ou seja, você se mantinha naquela faixa, porque obviamente os homens tinham muito mais tempo para trabalhar e para o esforço do que as mulheres. Então, o principal diferencial, na minha opinião, assim, com base nessa experiência, foi isso, essa, digamos, discriminação que tem, porque eles chegavam nas casas deles, as mulheres já tinham chegado antes e já tinham cuidado dos filhos, da casa, entende? Só esperavam por eles. É uma discriminação da empresa, é uma discriminação do próprio sistema, O sistema. onde a Uhum. mulher tem que voltar para casa para cuidar do filho, fazer janta, fazer tarefa, Isso alfabetizar. não importa a hora que tu E chegue, o tá? homem não. O homem, ele Uhum. pode chegar em casa e não necessariamente alfabetizar o filho e fazer o banho, fazer aquela rotina de crianças pequenas. Porque nós, agora você concorda que nós compramos isso como verdadeiro e estamos numa dificuldade imensa de sair disso? Uhum. Porque se Sim. ali você começou a namorar e falou assim, cara, é assim, ó. Janta, segunda, quarta e sexta sou eu, terça, quinta e sábado é você. Se você não fizer, eu também não faço. Ou a gente contrata. Não, a gente se apropriou como se a casa fosse nossa, é a minha casa e ninguém vai cuidar melhor do que eu. Então, a gente também tem um protecionismo como é a minha casa. E o homem tem é a minha carreira. Tem muito a ver com aquilo que eu te falei de não ser diferente à sua mãe. Porque por mais que a tua mãe trabalhasse, ela foi a mulher da casa. Ela comandava. Muito dificilmente, na época das nossas mães, um homem sabia passar roupa, por exemplo. Então, Uhum. quem fazia isso era a mulher. Sim. E se a gente olha para nossa mãe fazia e trabalhava fora, eu me pergunto como que eu não consigo? E eu carrego de volta essa mesma mentalidade, né? Eu não tive problema com isso, tá, Thaís? Graças a Deus, assim, eu tive parceiros que contribuíam de igual para igual, Uhum. tá? Mas eu tenho amigas que até hoje tentam equilibrar 10 pratos na mão, né? Então, é isso, assim, muitas vezes por medo de fazer diferente, de romper o padrão do teu sistema. Então vamos começar, vamos começar a concluir, finalizar essa linha. Existe, nós duas concordamos que existe uma vergonha do dinheiro, tanto de fazer quanto de não fazer. E a partir do momento que eu sei que eu tenho vergonha, eu já posso quebrar, porque até então eu nem sabia. A observação e a percepção daquilo
já é uma quebra. Te permite fazer diferente. E se eu te perguntasse, na sua vida hoje, o que te faz ainda ter vergonha do dinheiro em qualquer escala? Me conta, Hélida. Qualquer última referência que você teve que você ficou com vergonha de ter ou de não ter? Guria, eu acho, tá? Bem gaúcha, guria. Eu acho que a vergonha do dinheiro ainda é um traço emocional meu a ser trabalhado no seguinte sentido: dinheiro é poder. Se eu for uma mulher poderosa, será que eu vou ser a Hélida brincalhona, risona, de dar risada, de ter alegria? Será que eu vou conseguir me sentir à vontade de andar de pé descalço? Sabe? Eu acho que esse contato com a simplicidade da vida que ainda me amedronta. Se eu for uma mulher muito poderosa, será que eu me distancio de quem eu sou? Não. Eu acho que isso pega muita mulher, mas ainda pega, entende? Eu acho que Você, nesse sentido eu ainda trabalho. a vergonha do dinheiro, você ainda não conseguiu identificar como ser rica e poderosa e viver na simplicidade. Viver no essencial. Ai, que delícia! Pé na areia, caipirinha e dinheiro junto, por que não? Amiga, eu te Sim, com convido, vamos certeza. parar de excluir o dinheiro da tua vida, vamos parar de ter vergonha. Eu quero você na Europa comigo. Riqueza vem a mim, né? Riqueza vem. Olha que coisa, eu tive uma certa vergonha das minhas férias na Europa. Porque assim, como que você vai ficar 40 dias sem trabalhar? Como? Como isso? Daí eu respirei, eu falei, sabe o que que é? Foi presente de 25 anos de trabalho. Eu trabalhava, né? Agora faz 26. Eu trabalhei 25 anos no mesmo lugar, fazendo a empresa crescer. Eu mereço me dar de presente de 25 anos esse presente. Isso é uma conversa de você com você mesma, né? É uma conversa de mim comigo mesma, porque eu escutei assim muitas coisas. Nossa, mas e os seus filhos? Nossa, mas e a empresa? Eu falei, gente, até que chegou uma hora que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar cada um da sua vida e fica feliz por mim, porque assim, quantas empresas, microempresas, majoritariamente com núcleo feminino, administrada por mulheres, na primeira geração, estão vivas nesse país até hoje? É um dado que eu vou pesquisar, tá? Porque eu sei que na minha região eu sou a empresa mais velha administrada por uma única pessoa. Tem duas empresas que têm um pouco mais anos do que eu, mas elas mudaram de dono, elas foram vendidas, então não, elas não é a mesma empresa. A minha empresa tem 26 anos sendo administrada pela mesma pessoa. No Brasil, para uma mulher, é muito glorioso. Passei até pouco tempo, se você for ver. Merecia quase um ano Com certeza. sabático. Aham, com certeza. Sabe que é uma coisa muito bacana, assim, que você traz, sabe, Thaís? Porque se fazer dinheiro é pesado para você, você vai tentar fugir de alguma forma disso. Então, assim, você trabalhou para isso, né? Então, agora é aproveitar, né, tudo que você adquiriu com o teu trabalho. Mas se você não tiver esses momentos de ganhar seu prêmio e você só sofrer e só ter a parte do esforço, logo, em algum momento, ou você ou teu corpo vai adoecer, ou tua mente ou teu corpo vão adoecer, né? Então, é isso, a compensação. Maravilhoso. Esse foi o nosso convite para o Riqueza em Voz Alta hoje, com o tema A Vergonha Invisível do Dinheiro, porque tantas mulheres fogem desse assunto, inclusive dentro de casa. Muito obrigada, Elida, pela participação, pela amizade, pela sociedade nesse podcast. Obrigada eu pelo convite.